Pare um instante. Respira fundo comigo agora. Talvez o seu dia não esteja fácil. Talvez você já tenha enfrentado mais coisas do que imaginava quando acordou. Pessoas, situações, responsabilidades, pensamentos que não te dão descanso. Você segue em frente, mas por dentro sente que algo está pesado. O corpo continua, mas o coração está cansado. E ninguém percebe, só você e Deus. Se você chegou até aqui, não foi por acaso, não foi distração. Foi porque o Senhor viu o seu cansaço e te trouxe para este momento. Como alguém que diz, vem cá, senta um pouco, deixa eu falar com você agora. Às vezes, o maior desafio do dia não é o que acontece fora, mas o que acontece dentro. A mente acelerada, o coração apertado, a sensação de estar dando tudo de si e ainda assim sentir que não é suficiente. Você tenta ser forte, tenta manter a fé, tenta não desanimar. Mas há momentos em que a força parece ir embora aos poucos, sem fazer barulho. E é exatamente nesse ponto que Jesus se aproxima de você hoje e diz com calma e amor: você não precisa carregar tudo sozinho. Talvez você tenha se acostumado a resolver tudo, a não demonstrar fraqueza, a seguir mesmo quando o corpo e a alma pedem pausa. Mas deixa eu te lembrar de algo importante. Força não é nunca se cansar. Força é saber onde buscar renovo quando o cansaço chega. Jesus não te chama para provar resistência. Ele te chama para permanecer nele. Porque existe uma força que não vem do esforço humano, não vem da pressa, não vem da cobrança. Existe uma força que nasce da presença de Deus. E ela está disponível para você agora, no meio desse dia. Não importa se o dia começou bem ou mal. Não importa se você já falhou, se já se sentiu fraco, se já pensou em desistir hoje. O Senhor não está te olhando com reprovação. Ele está te olhando com compaixão. E Ele te diz, deixa eu ser a sua força agora. Este não é um momento para correr. Este é um momento para se alinhar, para aquietar o coração, para permitir que Deus fortaleça você por dentro, antes de qualquer mudança por fora. Fica comigo. Não sai agora. O que Deus vai fazer nos próximos minutos não é barulho, é cura, não é pressa, é renovo. E começa exatamente aqui. Agora feche os olhos por um instante, se puder. Se não puder fechar, apenas diminua o ritmo por dentro. Este é um momento entre você e Deus. Senhor, aqui estamos no meio do dia. Não no começo, quando ainda havia energia, nem no fim, quando tudo já passou. Estamos exatamente no ponto em que o cansaço aparece, em que a alma sente o peso das horas, em que o coração começa a perder força. E é por isso que eu me aproximo de ti agora. Jesus, eu chego como estou, sem máscaras, sem tentar parecer forte. O Senhor conhece tudo o que já enfrentei hoje, cada palavra que me feriu, cada pensamento que me cansou, cada responsabilidade que pesou mais do que eu esperava. Nada te surpreende. Nada está fora do teu olhar. Eu entrego agora, Senhor, o peso que estou carregando. Aquilo que insiste em ocupar a minha mente. Aquilo que tira a minha paz. Aquilo que eu tento resolver sozinho, mas já percebi que não consigo. Eu coloco tudo diante de ti, porque sei que tu knows exatamente como cuidar do que me sobrecarrega. Se o meu coração estiver agitado, acalma. Se a minha mente estiver confusa, organiza. Se a minha alma estiver cansada, renova. Jesus entra agora nos lugares onde eu não sei explicar o que sinto, nos pensamentos que eu não verbalizei, nas dores que eu escondi para continuar funcionando. Toca onde ninguém toca, cura onde ninguém vê, fortalece onde eu pensei que já não havia mais força. Eu reconheço, Senhor, que não sou forte o tempo todo, e hoje eu não quero fingir que sou. Eu quero depender. Quero descansar na tua presença. Quero lembrar que não é pelo meu esforço, é pela tua graça. Não é pela minha resistência, é pelo teu sustento. Coloca a tua paz sobre mim agora. Uma paz que não depende de circunstâncias. Uma paz que não exige respostas imediatas. Uma paz que simplesmente me lembra que o Senhor está comigo. Se eu estiver me cobrando demais, silencia essa cobrança. Se eu estiver com medo do que ainda vai acontecer hoje,
toma esse medo. Se eu estiver desanimado, sopra vida novamente dentro de mim. Jesus, eu te entrego este dia, o que já passou e o que ainda virá. Eu não sei como as próximas horas serão, mas sei que não estarei sozinho. Caminha comigo, sustenta meus passos, guarda minhas palavras, fortalece minhas decisões. Quando minhas forças diminuírem, lembra-me que o Senhor é a minha força. Quando eu quiser desistir, lembra-me que o Senhor permanece. Quando eu me sentir pequeno, lembra-me que a tua graça me cobre. Eu recebo agora o teu renovo. Não um renovo barulhento, mas profundo. Não uma emoção passageira, mas uma força firme. A força que vem do céu e sustenta o coração cansado. Obrigado, Jesus, por me ouvir. Obrigado por não me apressar. Obrigado por me acolher exatamente como estou. Eu sigo este dia contigo, e isso é suficiente. Amém. Existe um tipo de cansaço que não aparece logo cedo. Ele surge depois que o dia já andou, depois que você já tentou, já conversou, já resolveu o que deu para resolver. É o cansaço do meio do caminho. Quando você olha para trás e vê tudo o que já enfrentou, mas olha para frente e percebe que ainda falta muito. Esse cansaço não pede sono, pede alívio na alma. Talvez você esteja exatamente aí agora. Não é que você queira desistir de tudo, mas sente que está pesado demais continuar do mesmo jeito. Você já se manteve firme por horas, já segurou emoções, já foi forte para não preocupar ninguém. Só que por dentro, algo começa a dizer: eu não aguento mais sozinho. E deixa eu te dizer algo com muito cuidado. Isso não é fracasso. Isso é um sinal. Um sinal de que você chegou no ponto em que Deus quer assumir o controle de novo. Porque o cansaço do meio do dia revela algo importante. Você tem limite. E Deus nunca quis que você vivesse como se não tivesse. Jesus conhece esse cansaço. Ele sabe o que é caminhar longas distâncias, ser pressionado por pessoas, lidar com expectativas, responder perguntas difíceis e ainda assim continuar. E em um momento ele disse algo que muda tudo. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ele não disse, venham no fim do dia. Ele disse, venham, no meio do caminho, no meio da luta, no meio do desgaste. O problema é que muitas vezes você acha que precisa terminar tudo para depois descansar. Precisa dar conta de tudo para depois respirar. Precisa resolver tudo para depois orar. Mas Jesus te convida a fazer o contrário. Descansar nele para então continuar. Porque quando você tenta seguir apenas com a força humana, o desgaste aumenta. Mas quando você aprende a parar em Deus, mesmo que por dentro, algo começa a se reorganizar. O cansaço do meio do dia também testa a fé. É quando a mente começa a dizer que não vale a pena, que nada muda, que você está fazendo esforço demais para pouco resultado. Esses pensamentos não surgem porque você é fraco, surgem porque você é humano. E Deus não se assusta com isso. Ele se aproxima. Talvez hoje você tenha se sentido impaciente, mais sensível, mais irritado do que o normal. Talvez coisas pequenas tenham pesado demais. Isso acontece quando a alma está cansada. E Deus não te acusa por isso. Ele te chama para perto. Ele sabe que antes de corrigir atitudes, é preciso restaurar forças. Há dias em que o maior ato de fé não é avançar rápido, mas permanecer. Permanecer confiando. Permanecer crendo. Permanecer mesmo sem sentir. E permanecer só é possível quando a força não vem de você, mas dele. Deus não espera que você termine o dia impecável. Ele espera que você termine o dia dependente. Dependente da graça. Dependente da presença. Dependente do cuidado dele. Porque quando você aprende a depender, o peso diminui. O caminho continua, mas já não esmaga. Se hoje o meio do dia te encontrou cansado, saiba, Deus te encontrou também. Ele não chegou atrasado. Ele chegou exatamente no ponto em que você precisava lembrar que não caminha sozinho, que não luta sozinho, que não sustenta tudo sozinho. O dia ainda continua, mas agora você não segue do mesmo jeito. Você segue com Deus como força, não apenas como destino, e isso muda tudo.
Existe uma ideia muito comum que confunde muita gente, a de que ser forte é nunca demonstrar fraqueza. Você cresce ouvindo que precisa aguentar firme, que não pode cair, que não pode parar. E sem perceber, começa a acreditar que Deus só age quando você está bem, quando está confiante, quando tem energia. Mas a Bíblia nos ensina exatamente o contrário. Deus não se move pela sua força. Ele se move pela sua entrega. A força que vem de Deus não começa quando você diz, eu consigo, mas quando você reconhece, eu preciso. É no momento em que você admite que está cansado, que está frágil, que está no limite, que o agir de Deus encontra espaço. Porque enquanto você tenta provar que dá conta, você carrega um peso que nunca foi seu. O apóstolo Paulo aprendeu isso de forma profunda. Ele pediu a Deus que retirasse algo que o incomodava, algo que o enfraquecia. E a resposta de Deus não foi a que ele esperava. O Senhor disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em outras palavras, Deus estava dizendo, Paulo, é exatamente aí, nesse ponto de limitação, que eu ajo com mais força. Isso muda completamente a forma como você olha para o seu cansaço. A fraqueza deixa de ser um problema e passa a ser um convite. Um convite para confiar mais. Um convite para depender mais. Um convite para parar de fingir que está bem e permitir que Deus te sustente de verdade. Talvez hoje você esteja se sentindo pequeno demais para o que precisa enfrentar. Talvez pense que não tem mais paciência, mais ânimo, mais fé. Mas deixa eu te dizer algo importante. Deus não precisa que você seja forte. Ele precisa que você seja sincero, que você chegue como está, que você diga ao Senhor, eu não consigo, mas confio que tu podes. A força de Deus não te transforma em alguém que nunca se abala. Ela te transforma em alguém que não desiste mesmo quando se abala. Ela não elimina a dor imediatamente, mas te dá sustentação para atravessar. É como uma mão firme segurando você quando as pernas tremem. Quando você entende isso, para de se culpar por estar cansado. Para de se cobrar além do que pode. Começa a descansar na graça. E a graça de Deus não é ausência de luta, é presença constante. É saber que, mesmo fraco, você não está desamparado. Deus não espera que você vença tudo hoje. Ele espera que você permaneça nele hoje. E permanecer, às vezes, é tudo o que você consegue fazer. E isso já é fé. Se hoje você se sente frágil, não se afaste de Deus. Se aproxime. Porque é exatamente aí que a força dele se manifesta. Não para te exibir diante dos outros, mas para te sustentar por dentro. A força que vem de Deus não grita. Ela sustenta, não acelera. Ela acompanha, não te empurra. Ela te segura. E quando você aprende a viver assim, entende que não é a sua força que te mantém de pé, é a presença de Deus em você. Elias é lembrado como um grande profeta, um homem usado por Deus de forma poderosa. Ele enfrentou reis, confrontou falsos profetas e viu milagres acontecerem diante dos seus olhos. Mas existe uma parte da história de Elias que revela algo muito humano e profundamente necessário para quem está cansado no meio do dia. Depois de uma grande vitória, depois de um momento em que tudo parecia dar certo, Elias simplesmente desabou. Ele fugiu para o deserto, sentou-se debaixo de uma árvore e pediu para morrer. Não foi falta de fé, foi cansaço. O corpo cansou, a alma cansou. O coração não aguentou mais o peso acumulado. Isso nos ensina algo importante. Até quem anda com Deus pode se esgotar. Até quem obedece, até quem serve, até quem confia. O cansaço não escolhe pessoas fracas. Ele aparece quando alguém dá tudo de si por tempo demais. E sabe o que Deus fez com Elias naquele momento? Ele não o repreendeu. Não disse, onde está a sua fé? Não exigiu que ele se levantasse por obrigação. Deus fez algo muito mais profundo. Ele cuidou. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo, não para pregar, não para corrigir, mas para tocar Elias e dizer, levanta-te e come, porque o caminho será longo. Deus não começou falando de missão. Ele começou falando de sustento. Antes de restaurar o propósito, Deus restaurou o homem. Isso revela o coração de Deus para você hoje. Ele sabe quando você não precisa de mais cobrança,
mas de cuidado. Ele sabe quando a alma não aguenta mais discursos, mas precisa de descanso. Deus entende o cansaço do meio do caminho. O anjo levou pão e água, coisas simples, porque às vezes o cuidado de Deus vem de forma simples. Um momento de silêncio, uma pausa, uma palavra certa, uma presença que não pressiona, apenas sustenta. Elias comeu, dormiu e o anjo voltou, porque Deus sabia que uma vez não bastava. Quando o cansaço é profundo, o cuidado precisa ser constante. Deus não tem pressa quando se trata de restaurar alguém que Ele ama. Depois disso, Elias conseguiu continuar. O deserto não tinha acabado. O problema não tinha desaparecido. Mas algo dentro dele foi restaurado. Ele voltou a caminhar porque foi fortalecido por Deus, não porque o cenário mudou. Talvez hoje você esteja como Elias, não sem fé, mas sem força. Não distante de Deus, mas cansado demais para continuar do mesmo jeito. E Deus não está te acusando. Ele está te alimentando. Ele está cuidando de você agora, assim como cuidou de Elias. O mesmo Deus que enviou um anjo ao deserto está presente no seu dia hoje. Ele não te força a correr. Ele te sustenta para continuar. E ele te lembra: o caminho ainda é longo, mas você não precisa caminhar sem alimento espiritual. Quando Deus cuida de você no meio do cansaço, Ele não está te atrasando. Ele está te preparando para seguir de forma mais saudável, mais firme, mais dependente dele. Agora traga tudo isso para a sua realidade. Não para a teoria, não para o que você gostaria que fosse, mas para o dia que você está vivendo agora. As tarefas que ainda faltam, as conversas que ainda precisam acontecer, as decisões que você ainda não sabe como tomar. É aqui que a força de Deus precisa se manifestar. Talvez você esteja tentando atravessar este dia no automático, fazendo o que precisa ser feito, mas sem sentir paz. Respondendo, resolvendo, seguindo, mas com o coração apertado. E Deus não quer apenas que você sobreviva ao dia. Ele quer que você caminhe com Ele dentro dele. A aplicação prática da fé não é fazer mais coisas, é mudar de fonte. É parar de buscar força apenas em si mesmo e começar a buscar força na presença de Deus, mesmo enquanto tudo acontece. Você não precisa sair do lugar onde está para isso. Basta alinhar o coração. Quando você sentir o peso voltar, não ignore. Use isso como um sinal para se voltar para Deus, nem que seja em pensamento. Uma frase simples já muda o ambiente interior. Algo como: Senhor, me sustenta agora. Essa pequena entrega impede que o cansaço se transforme em desânimo. Outra coisa importante: não se cobre além do que Deus te cobra. Muitas vezes, o peso não vem das circunstâncias, mas da exigência interna de dar conta de tudo perfeitamente. Deus não espera a perfeição de você hoje. Ele espera a confiança, espera a dependência, espera a verdade. Se algo não sair como você planejou, não se condene. Aprenda a descansar no fato de que Deus continua no controle, mesmo quando você não entende o processo. O dia não precisa ser impecável para ser guiado por Deus. Observe também como você fala consigo mesmo. Palavras cansam ou fortalecem. Quando você diz internamente que não aguenta mais, que não vai dar certo, que sempre é assim, você alimenta o desgaste. Mas quando começa a alinhar seus pensamentos com a verdade de Deus, algo muda. Não porque o problema some, mas porque a força aumenta. Viver a força de Deus no dia a dia também significa respeitar os limites. Elias precisou parar. Jesus também parava. Ele se retirava, se afastava por instantes, orava. Isso não era fraqueza, era sabedoria. Às vezes, 5 minutos de silêncio em Deus fazem mais do que horas de esforço sem Ele. Deus não te chama para acelerar quando a alma pede cuidado. Ele te chama para caminhar no ritmo certo, o ritmo da graça. Um ritmo onde você não se perde tentando provar valor, mas permanece firme porque sabe que já é amado. Hoje, escolha atravessar este dia de forma diferente, não sozinho, não apenas com força humana, mas com a consciência constante de que Deus está com você em cada passo. Quando essa verdade se instala, o peso diminui,
O coração se acalma, a fé se fortalece. O dia continua assim, mas agora você não carrega tudo sozinho. Deus caminha com você. E isso é mais do que suficiente. Antes de seguir com o restante do seu dia, guarda isso no coração. Você não chegou até aqui sozinho. Cada passo dado hoje teve a presença de Deus, mesmo quando você não percebeu. Cada momento de cansaço foi visto. Cada esforço silencioso foi considerado. Nada passou despercebido aos olhos do Senhor. O dia ainda pode ter desafios, mas agora você segue fortalecido por dentro. Não porque tudo mudou ao redor, mas porque algo se alinhou dentro de você. Quando Deus se torna a sua força, o peso não desaparece imediatamente, mas deixa de te dominar. Você continua, não no desespero, mas na confiança. Se em algum momento o cansaço tentar voltar, lembra desta verdade. Você pode parar por dentro e se apoiar em Deus quantas vezes precisar. Ele não se cansa de sustentar. Ele não se irrita com a sua fraqueza. Ele se aproxima dela. Que o restante do seu dia seja conduzido com mais calma, mais fé e mais consciência da presença de Deus ao seu lado. Que você caminhe sabendo que não precisa provar nada para ninguém. Apenas confiar naquele que te fortalece. E agora, eu quero te fazer um convite simples, mas muito importante. Se esta oração falou com você, se em algum momento você sentiu paz, consolo ou força ao longo deste vídeo, não saia sem deixar o seu like. Esse gesto simples ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também estão precisando de força hoje. E se você deseja continuar caminhando na fé, recebendo orações e mensagens que fortalecem o coração no dia a dia, inscreva-se agora no canal O Próximo Passo da Fé. Aqui todos os dias você encontra um lugar de descanso, direção e renovo espiritual. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Pode ser exatamente a palavra que essa pessoa precisava ouvir hoje. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê força para vencer cada desafio deste dia. Você não está sozinho. Deus caminha com você.